No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E chegamos ao marco de 60 programas. Muito obrigada aos amigos que participam e enviam suas histórias. E se você não consegue ouvir nosso programa na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, será que os animais sonham? O que Chico Xavier falou sobre isso? E uma pessoa evoluída tem que ser vegetariana? As cruéis exportações de animais vivos e as fortes chuvas que atingiram o Brasil. Já enviou suas dúvidas? Compartilhe histórias, envie perguntas e dicas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa. Intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Certa vez perguntaram a Chico Xavier se os animais sonhavam e ele respondeu: sonham com certeza, principalmente os animais domésticos e alguns mamíferos mais evoluídos, como os macacos. Animais selvagens, como os macacos, sonham e ficam na selva mesmo. Já os animais domésticos, gatos e cachorros, saem do corpo e perambulam pelas ruas, sobem em telhados, latem e miam. Por diversas vezes, seguiu falando Chico, eu vi os cães e gatos aqui de casa saindo do corpo ao dormir, livres para explorar as vizinhanças. Então perguntaram novamente ao médium se os animais, assim como nós, ficam presos ao corpo pelo cordão de prata. E Chico disse que sim, que assim como nós, eles ficam presos ao corpo, retornando rapidamente caso acordem. E Chico finalizou sua explicação dizendo: certa vez vi uma borboleta deixando o corpo. Parecia uma pétala de flor batendo as asas. Ela havia ficado presa em uma teia de aranha no jardim e desencarnou. A vida espiritual, assim como ainda explica Chico aos amigos, nem se compara ao que vemos no mundo físico. E os animais, assim como nós, vivem suas aventuras ao deixar o corpo durante o sono. E você, já viu algum dos seus bichinhos inquietos durante o sono, como se perseguissem ou fossem perseguidos? Não é incomum vermos animais fazendo sons, por vezes choramingando durante pesado sono. Eles estão vivendo aventuras, estão livres do fardo que é o corpo físico. O ouvinte quer saber. E olha a pergunta que me fizeram. Uma pessoa evoluída tem que ser vegetariana? Chico Xavier comia carnes e Hitler era vegetariano. Como explicar? Vou explicar como vejo o assunto. Uma pessoa evoluída deixará de comer carnes, pois que sentirá no seu coração que animais são irmãos e tutelados, e entenderá que o consumo de carnes fere as leis de amor que Jesus nos ensinou. Mas isso não quer dizer que basta parar de comer carnes para evoluir. A evolução espiritual levará ao vegetarianismo e não o contrário. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo Destruição dos Seres Vivos Uns pelos Outros, no parágrafo 24, há um trecho que cabe na dúvida da ouvinte. Olha o que diz.
No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por objetivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, o seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha, então, horror ao sangue. Ganha horror ao sangue, vale frisar o final do texto. A evolução moral nada mais é que o amor aflorado. E quem ama não mata, sendo assim, evoluir implica em mudanças morais e, consequentemente, em mudanças físicas. Quanto a Chico Xavier comer carnes, ele comia sim. E eu creio que a vida simples dele, o período em que viveu e toda a sua luta aqui na Terra pedisse isso. Não acho que Chico poderia ter escolhido uma dieta diferente da que tinha. Há relatos em vários livros escritos sobre ele quanto à sua vontade de se tornar vegetariano, mas sendo impedido por Emmanuel, pois que não havia, naquele período, recursos para uma dieta vegetariana. Chico não pode ser usado como parâmetro nessa questão, pois que sua vida de renúncia e amor não pode ser mensurada ou copiada. E se for para seguir Chico, que sigamos na sua total devoção ao próximo e não no que ele colocava no prato. Quanto a Hitler não comer carnes, isso pode não estar totalmente correto, já que quem difundiu isso foi o próprio Hitler. O que aconteceu foi que o indivíduo em questão tinha uma visão distorcida de si mesmo, acreditava ser superior e queria que todos acreditassem nisso. Naquele período viveu também Mahatma Gandhi, que todos nós sabemos era um homem santo e, consequentemente, vegetariano. Hitler quis se igualar a Gandhi e começou com isso a passar essa imagem de que não comia carnes, imagem que foi veementemente desmentida por quem conviveu de perto com ele. Há relatos escritos de que ele escondia, sob saladas, as carnes que gostava de comer. Parar de comer carnes não deve ter influência externa, não deve ser uma modinha ou uma forma de se mostrar melhor que outras pessoas. Deve ser íntimo e pelos motivos certos. E sem dúvida alguma há pessoas que não comem carne, mas que desconhecem o sentido de amor ao próximo. E para quem acredita que próximos são somente os semelhantes humanos, cito Mahatma Gandhi que dizia: tudo o que vive é seu próximo. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Um navio com 2.600 bois pega fogo no porto de São Sebastião, em São Paulo. Mais um caso lamentável como resultado da exportação de animais vivos. O cheiro de fumaça se espalhou pelo porto de São Sebastião no início desse mês, misturando-se ao odor já conhecido de fezes e urina acumulados. Dentro do navio atracado, mais de 2.600 bois espremiam-se em compartimentos metálicos, confinados para uma viagem transatlântica rumo à Turquia. Por volta das 21 horas, as chamas começaram a subir justamente no local onde estavam armazenados feno e ração, material altamente inflamável que dividia espaço com os animais. Enquanto o fogo avançava, cerca de 430 animais foram retirados às pressas. Outros permaneciam presos nos convéses, vulneráveis à fumaça, ao calor e ao pânico. O incêndio, controlado após a atuação do Corpo de Bombeiros e dos planos de emergência do porto,
mostrou mais uma vez os perigos da exportação de animais vivos. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de animais vivos, enviando-os para países como a Turquia, sob a justificativa de atender às demandas específicas de matança. No entanto, as condições degradantes desses embarques são denunciadas há anos, com superlotação, acúmulo de dejetos, falta de ventilação adequada e sofrimento prolongado até o destino final, onde muitas vezes os métodos de matança também são alvo de críticas. O transporte marítimo de animais submete milhares de indivíduos a semanas ou meses de confinamento, calor, estresse, desidratação e riscos sanitários. Incêndios, tempestades, pane mecânica e surtos de doenças são riscos inerentes a uma atividade que prioriza lucro sobre a segurança. O incêndio em São Sebastião é um sintoma de um modelo que insiste em tratar vidas como mercadorias em containers empilhados. Cada operação desse tipo carrega o risco de tragédias maiores, tanto para os animais quanto para o meio ambiente. No próximo quadro, segue uma explicação rápida sobre a exportação de animais vivos. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E como eu já trouxe outras matérias sobre a crueldade que é exportar animais vivos, e para os amigos que não sabem os motivos de bovinos terem que viajar por meses em locais apertados para atender à demanda de países como a Turquia, aqui vai uma rápida explicação. Animais, principalmente bovinos, são exportados vivos do Brasil para a Turquia para atender à demanda por abate local, seguindo os rituais religiosos islâmicos, o halal, onde o sangue deve ser totalmente drenado. A Turquia, como sendo um país de maioria muçulmana, prefere realizar o abate no próprio país, para garantir que se siga as rigorosas regras religiosas, onde o animal deve estar vivo no momento do sacrifício. Há a preferência dos consumidores locais em consumir carne recém-abatida, o que torna a importação do gado vivo mais atraente do que a carne congelada ou resfriada. A vida de um animal parece não ser suficiente quando vemos essas especificações, como se drenar seu sangue isentasse da culpa quem compactua com a morte desses inocentes. E para que esses rituais religiosos possam ser realizados, animais precisam passar pelo horror de viajar por meses em meio a fezes, muitas vezes procriando nesses locais. Ritos religiosos que causam sofrimento a outros seres vivos nada mais são que bárbaros costumes medievais. E até que o dinheiro deixe de ser a coisa mais importante no nosso planeta, os animais terão que pagar o preço pelas nossas crenças e superstições. Se suas crenças religiosas causam sofrimento em outros seres, talvez o seu conceito de Deus esteja equivocado. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. As fortes chuvas que atingiram o Brasil no começo deste ano têm causado prejuízos em vários pontos do país e Minas Gerais tem sofrido com os desmoronamentos. E isso nem de longe é novidade. Penso que quem vive nessas áreas de risco aprende a conviver com o medo e a se preparar para o pior. E sem dúvida, para quem ama animais, a preocupação é dobrada, pois que as políticas de resgate de animais não estão entre as prioridades, ficando ao encargo de ONGs e voluntários o trabalho de procurar por animais presos ou em risco. O caso recente, mais notável, envolvendo um cachorro preso e latindo sob escombros, ocorreu no final de fevereiro de 2026, aqui no Brasil. Um cachorro chamado Pumba foi resgatado com vida após passar cerca de 2 dias soterrado sob os escombros de sua casa, devido a deslizamentos de terras causados por chuvas intensas em Juiz de Fora, Minas Gerais.
A boa notícia é que os animais passam a ser oficialmente incluídos no planejamento e nas ações do poder público em situações de desastres. Em fevereiro de 2026, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2950 de 2019, que institui uma política nacional de proteção aos animais em situações de desastres. É um avanço histórico. Deixa de ser algo improvisado e passa a ser política pública estruturada. A nova política prevê resgate organizado, abrigo seguro, atendimento veterinário e destinação responsável após o acolhimento. Outro ponto importante: os responsáveis por causar desastres também poderão responder pelos prejuízos causados aos animais. Essa conquista é resultado de articulação entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, a sociedade civil e a defesa civil. Cuidar dos animais em momentos de calamidade é dever do Estado e um compromisso com a vida em todas as suas formas. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E ainda falando sobre as enchentes em muitos pontos do Brasil, durante a enchente em Peruíbe, quando a água subia e tudo parecia fora de controle, uma família enfrentava o caos dentro de casa. O temporal tinha invadido tudo, móveis deslocados, lama no chão, medo no olhar de cada um. Mas no meio daquela confusão toda, havia alguém ainda mais vulnerável: o cachorrinho da casa. Um cãozinho que sempre fazia suas necessidades no quintal, acostumado ao solo firme. Agora, no meio da enchente, não havia quintal e nem chão seco, apenas água suja, lama e correnteza nas portas. A família percebeu rapidamente que precisava proteger o pequeno de qualquer jeito. Eles não podiam deixar o cachorrinho pisar na água lamacenta que invadia cada cômodo. Mas como manter alguém seguro no meio do alagamento? Foi então que tiveram uma ideia simples e cheia de amor. No canto da lavanderia havia um tanquinho, praticamente novo, pouco usado e limpo. Alguém sugeriu colocar o cachorrinho ali, como se fosse um carrinho improvisado, um pequeno abrigo acima da água suja. A princípio soou estranho, mas não parecia haver outra opção. Com cuidado, eles colocaram o cãozinho dentro do tanquinho, forraram com cobertas, deixaram espaço para ele se apoiar e observar tudo, sem sentir-se um prisioneiro. E assim, naquela caixa branca sobre rodas e improvisada, ele foi levado de um cômodo para outro, sempre acima da água suja e da lama que cobria tudo, sempre observado de perto por mãos que não o soltavam. A cada movimento, a cada empurrão do tanquinho pelo corredor inundado, havia risos nervosos, palavras de incentivo e carinho, como se aquele gesto simples fosse capaz de empurrar a tristeza para longe. No final, a água baixou, a lama foi limpa e a casa voltou a ser o lar que sempre fora. Mas o que ninguém vai esquecer é o momento em que um tanquinho virou abrigo, proteção e símbolo de amor em meio ao medo. E no caos daquela enchente, quando tudo parecia difícil demais, um gesto simples mostrou que quem ama sempre encontra um jeito de proteger quem ama. Você sabia? Você já parou para pensar nos motivos de o pica-pau não ter um traumatismo craniano por conta das repetidas e violentas batidas de cabeça? Eu já. O pica-pau é uma ave fascinante, adaptada para martelar madeira, capaz de dar até 20 bicadas por segundo, 12.000 bicadas por dia, sem sofrer danos cerebrais, graças a um crânio esponjoso e um osso hioide que age como cinto de segurança. Só de ouvir o som característico do trabalho de um pica-pau é possível imaginar a força do impacto. As batidas podem ter a força de 1 quilo. Para ter uma ideia, um impacto de 90 a 100 gramas, o peso de uma maçã, já é suficiente para causar uma concussão em um humano.
As descobertas também ajudam a explicar o motivo da evolução ter mantido os pica-paus com cerca de meio metro de comprimento. Por mais que um pássaro robusto e grande pudesse furar buracos maiores e com mais facilidade, cérebros maiores e mais pesados não aguentariam a pressão. A natureza e suas perfeições. Da próxima vez que vir um pica-pau batendo o bico em busca de inseto, pense na dor de cabeça que ele não vai ter, pois que foi perfeitamente desenhado para isso. E ele é ou não é um animalzinho incrível? E chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada a quem ficou comigo até o fim. Desejo a todos um excelente domingo na paz de nosso Senhor Jesus e no amor de nossa Mãe Maria. Para os animais, desejo sempre o melhor. Desejo que as mentes humanas se iluminem, para que eles parem de sofrer. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.